Olá, seja muito bem-vindo ao mais novo episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Samuel Reis, sou estudante de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. E no programa de hoje vamos falar sobre o trabalho Linguagem como Mandinga, População Negra e Periférica Reinventando Epistemologias. O capítulo foi publicado em 2021 no livro Cultura Política nas Periferias, Estratégias de Resistência, e trata das mandingas do povo negro periférico como forma de expressão da sua cultura e da sua ancestralidade. Vamos conversar com a autora Cassandra da Silva Muniz, pós-doutora em Linguística Aplicada à Educação pela UNB, doutora pela Unicamp na área de Linguística Aplicada à Educação e Estudos Culturais, mestre na área de Linguística Textual, também pela Unicamp, graduada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e professora associada do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto. Seja bem-vinda, professora, e obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, muitíssimo obrigada e fico muito feliz de ver esse trabalho que a Rádio FOP, como sempre, né, vem fazendo no sentido de uma maior dinamicidade, né, para isso que a gente chama aí de produção acadêmica. Começando pelo título do artigo, o que seria mandinga? Mandinga digamos assim, um aparato preto filosófico que está nas nossas africanidades desde sempre, né? Mandinga está nas religiões de matriz africana, a mandinga está nas nossas manifestações afroculturais, como capoeira, jongo e outras. Mandinga, digamos que é quase uma forma de resistência, para usar aí o termo da Ana Lu Silva Souza, da população negra pensar a questão da performance, viver mais do que pensar a questão da performance, né? E Mandinga tem a ver com um mistério, né? Com aquilo que não está necessariamente tão visível aos olhos, né? Mas que acontece, mas que se manifesta nessa performance, né? E para mim a população negra tem utilizado dessa afrofilosofia, vamos dizer assim, desde sempre como uma estratégia de vivência, de resistência, é, e a linguagem, né, que aí é meu foco de trabalho, ela, digamos assim, precisa se aproximar mais, né, dessa estratégia, dessa concepção, dessa cosmopercepção que está tão entrelaçada aí às nossas africanidades de forma geral. Certo? E nesse mesmo sentido, o que seria linguagem como mandinga? Linguagem como mandinga, né? Isso é uma formulação, né, que, como tudo, né, que está presente dentro da forma de produzir, né, e de viver da população negra aí em diáspora, né, e é um conceito que está em processo, né, que eu venho trabalhando justamente a partir de minha aproximação maior com as religiões de matriz africana, com esse aparato que nós temos, né, que vai se manifestando por meio de gerações e gerações, né, essas afromemórias que estão no nosso corpo, nas nossas corporidades, por exemplo, quando a gente vê um capoeirista, né, performar ali aquele jogo, né, um toque ancestral do atabaque, né, que você pode estar em qualquer lugar do planeta, mas que te conecta a a um lugar, né, de acolhimento ancestral, que te faz imediatamente se sentir pertencente àquele espaço, né, mesmo que não tenha ali sua língua, seus costumes, a sua face, etc. Então, quando a gente pensa isso, quando a gente entende que linguagem, né, ela é o que nós temos assim de mais dessa faculdade de linguagem, né? É o que nós temos assim de mais característica identitária em nós, né? Porque linguagem é a forma que a gente viabiliza a nós mesmos e ao mundo em que nós estamos, né? A linguagem, ela perpassa aí todas as nossas instâncias da vida, né? Não tem como a gente se fazer
sujeito sem linguagem. E aí, linguagem, aí não necessariamente falando de língua nesse sentido do verbal, né? Ou seja, daquilo que está escrito ou falado, né? Mas pensando uma concepção mais ampla de linguagem que necessariamente dialogue com nossas corporidades, dialogue com nossas sofias, né? Ancestrais, no caso aí de populações negras, de populações indígenas, né? Que talvez tragam isso de forma muito mais contundente assim para seus projetos identitários, linguagem aí no sentido também óbvio, né, de como a nossa memória ela vai assim promovendo que até hoje, por mais que tenha havido aí escravidão, os mais diferentes genocídios dessas populações, a gente se faça aqui presente e ativa dentro de nossos lugares aqui de atuação. Então, como é que a gente explica tudo isso, né? Como é que a gente consegue entender mesmo, né, como uma população que é sistematicamente, né, morta de várias formas, né, consegue mesmo assim se fazer existir dentro de um espaço, por exemplo, como esse da academia, né, que tem sido aí por onde eu também tenho buscado conduzir, construir essa concepção de linguagem como mandinga, né? Além de observar a forma como as nossas comunidades negras, né, elas lidam, né, com suas sofias religiosas, com suas sofias de práticas culturais, também vendo a atuação de pesquisadoras, né, principalmente no campo da linguagem, pesquisadoras negras, né. Ah, então, linguagem como mandinga é uma concepção, como diz o artigo, né, que você está como base aí para essa nossa conversa, é uma concepção preta epistemológica forjada nessa intersecção entre o que essa comunidade tem erguido para si como processo e como projeto também identitário, e também a partir da atuação desse protagonismo das intelectuais negras, né? E para mim é muito importante esse recorte aí de raça e desse ativismo de mulheres, né? Também tem trazido isso para o campo da linguagem, né? Então é um conceito que não nasce assim. Primeiro que é um conceito muito antigo, né? A ideia de mantilha. Mas quando eu associo ele à questão da linguagem, eu estou pensando que, como a linguagem é uma das coisas mais definidoras do que nós somos, né? E como mandinga, para mim, está presente em quase tudo que a população negra faz, produz, vive, experiencia, então como é que eu posso alijar, ou pensar, né, ou forjar uma concepção de linguagem que não traga essa filosofia tão praticada o tempo todo dentro das nossas mais diferentes atuações como sujeitos sociais que somos, né? E além disso, a minha área específica, que é o campo dos estudos da linguagem, ela vem nos últimos anos tendo assim um protagonismo fundamental e importante de intelectuais negras que vêm aí forjando também uma série de outros conceitos teóricos que desaguam, que deslocam, que contribuem, que, digamos assim, me leva a pensar que linguagem é mandinga, né? Que pelo menos essa linguagem praticada pela população negra é pura mandinga, né? Porque ela tem ginga, ela tem essa sabedoria, ela valoriza o silêncio, ela valoriza a experiência, ela não consegue conceber uma linguagem que não fale sobre nós mesmos, ela tem uma formulação, inclusive de escrita, muito própria, muito característica, né, que tem essa função política de fazer com que nossas palavras elas cheguem aos mais variados grupos de pessoas, né? Ela tem uma ideia de linguagem como política, ela tem uma ideia de ciência como fazer político, né? Então, quando a gente compila, né, em termos de pesquisa, as publicações também desse grupo de pessoas, a gente percebe que essas características são recorrentes, né? Assim como também é recorrente
o racismo institucional, as coerções, a, as proibições, os ataques a esse mesmo grupo. E aí você imaginando, então, como é que a gente, né, consegue, mesmo assim, forjar vida por meio da linguagem, produzir pesquisa, produzir conhecimento, ter essa fundamental preocupação de ampliação de nossas palavras, né, sofrendo no cotidiano esse tanto de restrições, né, que para a maioria das pessoas, inclusive, impede, né, nossa fala, nossos dizeres, nossos corpos, né, pensando que a violência também é muito física para a nossa população. E aí a forma de eu explicar isso é justamente porque a gente não só teoriza a, esses conceitos como se eles estivessem fora da nossa vida cotidiana, né? Esses conceitos eles só existem porque a gente traz eles do nosso convívio cotidiano. Porque a gente parou na esquina e viu um capoeirista gingar o seu corpo, saber a hora de recuar e a hora de bater de frente de novo. Porque a gente foi num qualquer templo religioso de matriz africana e conseguiu ler, interpretar, inclusive os silêncios dos diferentes momentos de celebração litúrgica, entendendo que muitas vezes o silêncio é uma ferramenta fundamental para a sobrevivência dessa população. Porque a gente vem de comunidades matriarcais, né? Não necessariamente por escolha, né? Mas porque assim tem sido, em que a gente vê a atuação fundamental das mulheres negras para a manutenção das famílias e das nossas comunidades, na maioria das vezes periféricas, e por isso mesmo uma escrita, mesmo sendo a escrita esse lugar que geralmente é associado a uma neutralidade, a um academicismo e tudo mais, uma escrita que se pretende acolhedora, porque a escrita precisa também falar sobre quem nós somos, e nós somos isso tudo junto e misturado, né? Você é professora universitária, sim, pós-doutora e etc., mas você também é essa série de outras coisas. Então, como é que a gente traz isso para o que a gente faz no nosso cotidiano, né? E no meu caso, como é que a linguagem, né, que para mim assim atravessa todos os nossos campos, né, de vivências e existências, como é que a linguagem pode dialogar com tudo isso que a gente é ou que pelo menos tem potencial de ser? Aí, nesse sentido aí, essa reflexão sobre uma concepção de linguagem que possa ser mandingueira, assim como as tradições negro-africanas que ainda, né, e espero vão se fazer presente por muito tempo aqui em nosso país. Certo, professora. Pode nos falar sobre o que são essas pretas epistemologias que você cita no início do texto? São esse bojo, né, de conceitos que vêm sendo forjados aí, não que eles sejam novos necessariamente, né, mas que, digamos assim, que tem tido visibilidade maior nas últimas décadas, né, e que estão em diferentes áreas do saber. A linguagem é uma delas, né, linguagem aí pensando em literatura e estudos linguísticos, né, e aplicados, mas também estão na antropologia, na educação, na história, né, em outras áreas, inclusive em áreas, né, de exatas, de saúde, que tem se voltado também para pensar esses conhecimentos que a gente nomeia como ancestrais, né, que sempre estiveram aí, mas que agora com muitas aspas, né, as nossas pesquisas têm trazido isso de forma mais visível para esse cotidiano acadêmico, né? Então a gente tem uma série de conceitos, né, que vem sendo produzidos, né? Pedagogia, pretagogia, intelectualidade insurgente, intelectualidade negra insurgente, letramento racial, reexistência, né, que eu comentei aqui, língua como acolhimento, oralitura, a, meu Deus, escrevicência, uma série de conceitos que visam, né, traduzir para isso que
a academia, a universidade vai chamar de epistemologia, que nada mais é do que uma construção de conhecimento, né? Mas que dá esse nome epistemologia, acaba colocando isso como se fosse algo muito privado só de certos grupos, mas na verdade isso é a construção de todos os grupos sociais, mas que vai trazer isso para dentro da universidade, da academia, vai visibilizar e vai traduzir aí na linguagem, né? Essas Sofias que estão aí já desde muito tempo e que muitos de nós vivemos no nosso cotidiano, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, e que a gente, digamos, à medida que a nossa autoconsciência vai acordando, né, a gente também vai percebendo como esse rico conhecimento que está ao nosso redor, né, e que sempre nos disseram que por a gente ser pobre, por a gente ser preto, por ser mulher e etc., né, por ser de qualquer desses pertencimentos identitários que são colocados como menores, que isso não é para a gente, né? Conhecimento, produção de conhecimento, né? Inclusive existe, né, essas cisões que são feitas muitas vezes, né? E que eu sempre me pergunto o quanto de hierárquico há nelas, né? Quando as pessoas fazem diferença entre saber e conhecimento, por exemplo, né? Ah, as comunidades populares têm um saber. Sim, não há dúvidas, né? As comunidades acadêmicas também têm saber. As comunidades populares também têm conhecimento, assim como na universidade, né? Mas muitas vezes, né, isso é colocado como hierarquia, que fica ali meio, entre aspas, invisível, né? Na hora que a gente, inclusive, vai dar reconhecimento para algumas dessas figuras que são fundamentais para a produção do que a gente chama de Brasil, por exemplo, né? E são chamados de mestres de saber, mas saber e conhecimento aí, é, eles compõem, né, uma mesma forma de entender uma série de processos que vão desde entender o que é linguagem, desde se fazer perguntas filosóficas, né, que até hoje não são respondidas, né, então para onde vamos, para onde vai, de onde viemos, quer dizer, todas essas, que é desde você conhecer uma forma mais eficaz, muitas vezes, de tratar uma doença, por exemplo, ou ir procurar saber que é no continente africano que a gente tem as primeiras intervenções cirúrgicas, por exemplo, ou seja, tudo isso que se descortina, vai se descortinando, né? Primeiramente na nossa mente, para depois se traduzir em nossas pesquisas, são essas epistemologias que muitas vezes, ou não, muitas vezes não, que na maioria esmagadora das vezes, são deixadas de lado dentro da universidade, porque não vêm dessa matriz colonial é, de uma certa região muito específica do mundo, né? Que aí a gente está falando disso que a gente chama desse eurocentrismo, que muitas vezes as pessoas localizam apenas, né, no norte do mundo, mas a gente pratica essa ideia dessas geografias do poder dentro da nossa territorialidade brasileira, por exemplo, né? Quando a gente privilegia mais autores e autoras do sudeste do Brasil, do sul, e mal conhece a produção do norte e nordeste, por exemplo, né? Isso, a mesma coisa se diz em relação à produção negra, à produção indígena, né? A produção trans e etc. Então, veja, mesmo a produção feminina de forma geral. Então, quando a gente está falando de preta epistemologia, é para dizer, afirmar muito mais politicamente, né, com essa nomeação, porque as nomeações são políticas, que pessoas pretas, pessoas negras fazem, constroem epistemologias, né? A questão é se a gente quer construir isso da mesma forma que o mundo colonial nos oferece de legado, né? Ou se nos interessa não tirar uma verdade para colocar outra, né? Porque isso não condiz com a forma como essas populações entendem essa produção de conhecimento, mas fazer esse conhecimento ser mais circular, deslocar, falar para outras possibilidades que não só os pares acadêmicos, né? Então, é epistemologia sim, mas não é
qualquer epistemologia ou a mesma epistemologia que é praticada de forma majoritária dentro das universidades, por exemplo. Certo, e qual a importância de possuirmos uma linguagem que vá de encontro com a nossa identidade e com a nossa origem? No caso, que vá ao encontro ou de encontro? No caso, ao encontro, né? Ou seja, que diga sobre nós, né? Acho que é fundamental. Acho não, é fundamental, né? Eu estava outro dia fazendo uma ultrassom, né? Uma ultrassom, ou seja, você está ali exposta, a única coisa que você quer saber é se você tem um nódulo ou não no seio. No meio do nada, naquele procedimento, a pessoa que está fazendo o procedimento te pergunta: bom, o que é que você acha sobre essa coisa de a gente agora usar X, usar o arroba, falar todos na linguagem? Porque em algum momento, né, ele, para me deixar à vontade, perguntou o que eu fazia. Eu disse: eu sempre digo que sou professora de português. Dificilmente eu digo que sou professora da UFOP, da linguística e etc. Porque, enfim, também é a minha base de sempre, né? E aí perguntou sobre o que eu achava disso, né? E aí eu pensei, mas meu Deus do céu, né? A pessoa não pode nem fazer só ultrassom em paz. Eu pensei e respondi assim, de forma firme, para poder também abrir e fechar o assunto, que se a linguagem é a parte mais fundamental de nossas existências, né? De novo, né? A linguagem nesse sentido ampliado, ela precisa então dizer sobre todos nós. A gente precisa se sentir incluído, fazendo parte dessa linguagem, né? Como é que eu posso me sentir dentro do meu território linguístico se tudo que me apresentam em termos de linguagem não dialoga com quem eu sou? Então, nesse sentido, a linguagem precisa dialogar com todos os grupos sociais que nós temos. Então, sim, é fundamental que a relação de linguagem ela incorpore as questões identitárias, as questões de subjetividade e por isso mesmo as questões sociais e culturais dos sujeitos dos mais diferentes grupos sociais que nós temos, né? Então, quando eu penso assim, o meu percurso de pesquisadora, esse percurso sempre foi fazendo dialogar linguagem, identidades e sociedade. Sempre linguagem, identidades e sociedade. E esse identidades no plural, para justamente a gente não cair nas armadilhas identitárias no sentido de fechar as possibilidades do que nós podemos ser, ter e fazer. Mas pensando nessa construção, esse processo identitário, esse tornar-se, né, para pensar muito mais aí a linguagem em termos de processo do que em termos de produto, porque senão a gente se fecha de novo, exclui um monte de coisas e não consegue enxergar o processo. Enxergar o processo significa, inclusive, que se é fundamental o que a gente entende por linguagem dialogar com a nossa ideia de identificação, né? Significa então que essa relação ela é contingencial, essa relação ela muda, essa relação não é unívoca, essa relação ela dialoga com o que a gente vive em sociedade. Significa que essa relação ela é política, significa que essa relação não pode ausentar nosso corpo do que a gente tem por linguagem, etc. Então, sim, é fundamental que o conceito de linguagem vá ao encontro da ideia de identidade, de identificação. Cassandra, você pode falar para nós sobre a metodologia utilizada na pesquisa? Quais foram os principais autores e as referências utilizadas para a produção desse capítulo? Eu, inclusive, começo, né, esse artigo aí pelas minhas referências bibliográficas, né? Primeiro, obviamente, saudando o rei da palavra, da comunicação, que é Exu, que, que assim como a produção intelectual, né, dessa comunidade negra
é visto sempre como desconfiança, né? Como algo que de alguma forma ruim, né? Porque ou porque dizem que nós somos radicais, ou porque dizem que nós somos apaixonados, né? Ou porque dizem que nós somos militantes, ou porque dizem que nós somos ativistas do mundo acadêmico, etc., né? É, eu acho engraçado porque as pessoas acham que esse tipo de comentário é ofensivo para nós, né? Não é. Sim, a produção acadêmica, ela pode, né? E, e eu diria assim, ela precisa de paixão, né? Você ficar 10, 20, 30 anos pesquisando algo que você minimamente não consegue se relacionar, viver aquilo, né? Sim, as teorias precisam dizer sobre nós, né? Como diz Abel Hus, a teoria precisa ser uma prática de liberdade. Então, nesse caso, sim, é ativista, né? Porque no sentido de ação mesmo, né? Eu sou do campo da pragmática, né? É, a teoria que eu trago para pensar aí a linguística aplicada é a pragmática, os estudos culturais. Então, pragmática tem a ver com praxis, com prática, né? Com a ideia de que a linguagem ela produz possibilidades de mudanças, pelo menos, né? O nosso sonho é que ela mude, e muitas vezes muda, mas que pelo menos produz possibilidade de mudanças, não há dúvidas, né? Então, uma ideia de linguagem que haja na nossa vida e na das pessoas, né? Então, sim, é ativo mesmo, é agente, né? E sim, né? Se for necessário, quantas vezes for necessário, é importante militar também pelo aquilo que a gente acredita. E na maioria das vezes, quando você percebe, quando você analisa esse conjunto de autoras, né, que eu elegi para esse artigo, mas que para a pesquisa como um todo, né, também se amplia, né, para outras áreas, inclusive, é, existe essa preocupação política de fazer com que o que a gente produz na universidade chegue à maioria das pessoas, né? Porque não diz respeito só a gente, diz respeito a todo mundo, né? Então, mesmo discutindo um, um tema específico, como por exemplo a questão racial, ninguém discute raça só para pessoas negras ou indígenas ou ciganas, etc. A gente discute raça para pensar o país, para pensar o mundo, né? E com isso produzir mudanças necessárias, né? A gente precisa assim urgentemente, né? Então, sim, nesse sentido é uma escrita militante, né? A grande questão é a gente pensar, né? E estou falando dessas coisas porque são características que aparecem nesses textos, né? Vamos dizer assim, e que na maioria das vezes são colocados como coisas menores, né? A grande chave é entender primeiro que essas coisas, esses dizeres aí sobre essa produção intelectual não é ofensivo, né? Para nós são características importantes do que a gente acredita ser uma intelectualidade ativa, né? Segundo, que isso não significa de forma nenhuma não atender ao que a academia, a universidade apregoa como sendo fundamental, né? A maioria de nós, né, assim como eu, né, para chegar nesse artigo que você selecionou, nós fizemos aí fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado, nós formamos outras pessoas, inclusive, na graduação e na pós-graduação. A gente tem que entender muito do sistema para poder rasurar as epistemologias. A gente precisa ser muito bom disso que diz que nós devemos conhecer todas as pessoas para poder a gente encontrar as fissuras que nos permite agir. A gente precisa saber muito bem tudo isso que é chamado de clássico dentro do nosso campo, né? Para poder, inclusive, perceber aquilo que os clássicos não deram conta de atender. Então, quando
quando algum estudante ou estudante vem conversar comigo, né, sobre orientação e tal, eu sempre falo, você tem certeza, né? Porque, veja, é, às vezes fica pesado, porque você precisa dar conta, entender, explicar, traduzir, por exemplo, em nossas aulas, todos os clássicos da aula, mas além disso, eu vou te pedir para ir além, para ir onde tem as lacunas das nossas formações, por exemplo, para aí ter a curiosidade de explorar o que sobre o mesmo assunto, outras intelectualidades, outras possibilidades aí de epistemologias também tem a dizer sobre aquilo, né? E é isso que eu encontro nessa metodologia, então, né? A necessidade de ver, né, de perceber, de analisar de que forma essas intelectuais elas fazem esse trânsito, elas produzem teoria nesse transe entre atender e trazer nos seus artigos, nos seus livros, todos os franceses, ingleses, norte-americanos, masculinos, na maioria das vezes, como é a nossa academia de forma geral, né, a universidade, toda essa produção aqui do sul, do sudeste do país, branca sempre, e subverter, deslocar, dialogar, fazer junto, fazer separado, para poder falar dessas sofias, dessas formas de inteligência, dessa produção de conhecimento, dessas vivências das africanidades, né? E desse cotidiano que está fazendo parte daquela teoria. Então, uma das coisas fundamentais foi conseguir, né, traduzir e juntar aí essa produção acadêmica dessas intelectuais, né? E aí algumas delas estão lá nomeadas no meu trabalho, né? Como eu disse, eu começo pela referência bibliográfica, né? Então vai de Exu a Ana Lúcia Silva Souza, que traz o conceito de resistência, né? Para dizer que além de resistir, né? Porque a gente é impossível para a gente viver sem resistir, né? A gente não tem opção disso, embora estejamos bem cansados e cansadas disso, mas não nos é dada, né? Toda hora a gente vê a notícia de uma pessoa negra que é espancada até morrer. Então, que opções, né? Se tem a não ser lutar. Mas se produz o que em cima dessa luta, né? É sobre isso que é o conceito de resistência, né? Sobre essa capacidade criativa que essa população tem enquanto está resistindo, né? Está criando, está produzindo. Né? A gente tem a Leda Maria Martins, né? Que inclusive foi professora da UFOP, que vai trazer o conceito de oralitura, né? Para falar como para essa população, né? A oralidade e a escrita, elas ali caminham muito juntas, né? Para poder dar conta de dizer, inclusive, né? De nossas corporidades, de nossas memórias, de uma forma que, inclusive, chegue para o máximo de pessoas possível, né? Ao mesmo tempo, é da Leda esse conceito que é da Leda, né? A Leda traz duas nos seus textos, né? Mas a ideia de encruzilhada, como eu falei no início ali com Exu, está presente nas religiões de matriz africana, né? Quando pensar essa ideia, a encruzilhada como esse lugar de produção fantástica, assim, de conhecimento, né? Porque a encruzilhada, para mim, ela acaba sendo um entrecruzamento, um lugar, assim, onde essas diferentes coisas ficam juntas, né? E dão a essa intelectualidade essa possibilidade de utilizar a escrita como uma ferramenta de sobrevivência, de resistência, de trabalho, de militância, inclusive, né? De vida, né? Porque a encruzilhada ela nos dá opções, né? Ou você sucumbe ao racismo institucional, e muitas de nós a gente sucumbe, sim, eu sucumbi, várias outras, em muitos momentos, né? Ou a gente, ou ir, né? Na verdade, em vez de ou, a gente pratica o ir, né? Você sucumbe e você se reergue e você vai nas comunidades fazer palestras e você faz
projeto de extensão que ninguém quer fazer, e você vai em escolas de estágio que todo mundo acha ruim, porque são escolas periféricas, e você... É isso. Então, a encruzilhada, ela dá possibilidades, ela dá caminhos, e eu acho que isso tem sido fundamental também como uma característica dessa produção, né, pensando metodologicamente. A Lúcia Maria Barbosa Assunção, né, da UNB, que vai pensar a ideia de uma língua que acolha as pessoas e não uma língua que o tempo todo nos diga que a gente não tem que... o tempo todo, né, quando a gente vai... Eu gosto de fazer uma pegadinha quando eu entro em sala de aula. Eu dou aula desde os meus 17 anos, né? Eu dei aula para criança, para fundamental, médio. E na universidade eu dou aula desde 2007. Não na UFOP, né? Nas universidades, de forma geral. E aí, muitas vezes, a gente dá essa disciplina de leitura e produção de texto, né? Quando você é do departamento de letras, né? E quando você vai em outros cursos, especialmente com essa disciplina, né? As pessoas têm uma visão que talvez a gente vai ficar um semestre todo falando de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? E aí é muito interessante, primeiramente, sempre perguntar o que é português para você, o que é a língua portuguesa para você. E as respostas geralmente são tão horríveis, né? Porque as pessoas estão numa concepção de língua que não diz sobre elas, que não as acolhe, que trata a, a fluência delas dentro da sua própria língua como erro, né? E aí a Lúcia Maria Barbosa Assunção vem trazer para a gente que é preciso pensar a língua de uma forma que nos acolha, né? Inclusive, não no sentido de acolhimento inocente, assim, pueril, né? Mas que isso diga, inclusive, dessas nossas nuances identitárias, né? Quando um colega meu branco, né, isso acontece muito, me para no corredor da UFOP, pedindo referências de autores negros e negras, africanos e africanas, né, sobre... Aí as pessoas vêm de diferentes áreas para me pedir referências, né, e aí... Porque eles agora, entre aspas, têm alunas negras e alunos negros dentro da sala de aula, né, e vem perguntar o que eu faço com isso. Pesquisa? A gente não... A universidade é um lugar de pesquisa, né? Sim, óbvio. Pesquisa pode começar por uma dica de autor que uma colega que discute esse assunto pode dar, mas veja, né? É preciso, primeiramente, a gente ter essa preocupação, porque eu não acho ruim que esses colegas têm, né? Que é entender que eles precisam se formar para poder acolher esse contingente de pessoas que estão em nossa sala de aula. Então, ter uma perspectiva, não só de língua, mas de ciência, que acolha, isso é fundamental, né? Porque a gente cresce junto com esse acolhimento, inclusive, né? Mas além dessas autoras, né? Eu não acho que eu devo ter deixado, tô deixando de lado, acho que algumas pessoas aí. Mas aí você deve convidar o pessoal para ler o artigo, né? Depois. Mas além da gente ter essas autoras, né? E que, digamos assim, me guiam, né? No artigo também eu nomeio minha avó, né? Que com certeza, assim, sem nenhuma demagogia, me deu as maiores e importantes lições que eu trago também para esse meu fazer acadêmico, né? A sabedoria de sair das situações mais assim conflitantes e muitas vezes humilhantes que a gente passa no cotidiano de ser uma professora negra dentro de uma universidade branca. Essa sabedoria, essa ginga, né, é da minha avó, não há dúvidas, né, de como sobreviver num mundo que não te quer, num mundo que acha que você é uma intrusa, né, por mais que ele vá ali e te bota as mãozinhas nas costas, dê um tapinha, por mais que te convide para fazer um programa para a rádio da universidade, né, mas que muitas pessoas vão receber isso sempre com esse lugar da, da intrusa, né, da estrangeira, né, porque não parece que não faz parte, a gente não pode fazer parte daquele ambiente. Então, essa produção de conhecimento, né, esse olhar, né, para o corpo de um capoeirista, de uma capoeirista que usa a ginga a seu favor,
né? Eu acho isso fantástico, né? Que a gente possa pegar isso e trazer, por exemplo, para nossas teorias e trazer para nossa sobrevivência mesmo, dentro desses espaços hostis, né? Quando é que se cala? Quando é que se fala? A importância de você saber ler, interpretar o que está acontecendo ali, sem ninguém te falar. Isso muito próprio das religiões de matriz africana, né? Então, você chega dentro de um terreiro, por exemplo, você precisa saber identificar quem tem ali uma hierarquia maior do que a sua e do que das outras pessoas, para você não ser desrespeitoso ou desrespeitosa, por exemplo, né? Então, essa sabedoria, né, esse conjunto aí de conhecimentos, ele também faz parte da metodologia minha, tanto quanto compilar os artigos dessas pesquisadoras e ver as características de sua escrita, as concepções de linguagem que estão presentes nos seus trabalhos, os conceitos que elas trazem para as áreas e etc. Né? Então, pensar aí uma concepção de pesquisa e de teoria e de produção de conhecimento que realmente não me tire desse processo, né? Que traga todo esse bojo de conhecimentos para o que eu faço no meu cotidiano enquanto professora, educadora e pesquisadora. Certo, professora. Houve também alguma dificuldade no desenvolvimento da pesquisa ou alguma questão especial que poderia compartilhar com a gente? Acho que a dificuldade maior tem a ver com o que a gente discutiu aqui ao longo desse podcast, né? Que é esse mistério de como essa produção é possível, né? Com esse tanto de coisas que a gente precisa lidar no nosso cotidiano. Então, existe para o mundo acadêmico, publicação é uma coisa fundamental, né? E existe uma dificuldade imensa de certos grupos dentro da academia, dentro da universidade, para publicar. Porque o mercado editorial ele segue a mesma lógica daquilo é, que nos exclui, né? Então, quem publica? Quem é convidado ou convidada para publicar, né? Quem consegue agora, né, com essa coisa da pandemia, né, a primeira vez que eu, digamos, enunciei aí a ideia de dessa concepção de linguagem como mandinga foi lá na UFBA, na Bahia, a partir de um convite da professora Ana Lúcia Silva Souza. Isso foi em 2018 ou 2019, uma coisa assim. Ou seja, que eu tive coragem, né, como eu disse lá, de trazer os meus pensamentos, né, as coisas que eu estava pensando, observando aí de uma vida toda, para publicizar. Né. Entre isso daí e conseguir escrever, vai um caminho, né? Por quê? No meu caso específico, e de muitas dessas intelectuais que eu elegi aí, nem é pelos motivos que, digamos assim, fazem parte do cotidiano dessa intelectualidade, que é a falta de convite, o impedimento para escrever e tal, porque a gente construiu já uma carreira que conseguiu, digamos, furar essas bolhas, né? Mas mesmo furando essas bolhas, né, existem outras condições que impossibilitam essa produção, né? Então, agora mesmo eu estava numa reunião com uma amiga, uma parceira, né? E a gente está coordenando duas coleções e a grande questão, né? Quando você tanto é convidada para escrever quanto você convida, se esse convite é feito para essas pessoas, para esse conjunto de grupos sociais que são o tempo todo ali violentados de diversas formas, a produção escrita disso é sempre muito delicada, assim, né? Então, é, a gente já faz os convites, já sabendo que as pessoas ou vão atrasar, ou não vão conseguir fazer naquele tempo previsto, ou vão desistir mesmo, porque tem essa série de condições que impactam essa,
essa tradução das suas pesquisas, que são maravilhosas para o mundo da universidade, para aquilo que a universidade valoriza apenas, né? Que muitas vezes é o que está escrito, né? Porque é isso, as pessoas às vezes nos veem como professoras, né, dentro da universidade e acham, né, que nós estamos no mesmo lugar que muitas das nossas colegas, é, e dos nossos colegas aí que realmente não estamos mesmo, né? Então, tem uma série de condições financeiras, familiares, de saúde mental, de uma temporalidade que é outra, que impacta essa produção. Então, muitas das coisas que eu fui levantando tem que ser assim produções de uma vida toda dessa intelectualidade. Porque se eu fizer, por exemplo, um recorde do tipo, os últimos 2, 3 anos que essas pessoas produziram, não sei o quê, é difícil isso, porque essas produções não são de forma regular. Não são pessoas que todo ano estão lá com 3, 4 publicações. Isso para o mundo feminino já é muito difícil, quase impossível. E para o mundo feminino negro, então, e no feminino negro periférico, né? Aí mais ainda, porque embora agora, né, a gente ocupe certos lugares sociais, as nossas trajetórias impactam o nosso fazer acadêmico. A maioria de nós somos de periferias, de famílias de vulnerabilidade social, a maioria de nós é arrimo de família, né? Precisa comparecer com uma série de coisas familiares. Então, a maioria de nós tem que pagar prestação, aluguel, o carro faz 10 anos que está na garagem. Ou seja, são coisas que impactam, principalmente quando elas vêm junto com fulana, eu não vou conseguir entregar o artigo porque eu estou tendo que responder uma série de coisas aqui que tem a ver com o racismo que a gente tem todo dia dentro da universidade. Não vou conseguir escrever. Não consigo, e não escreve. Então, tem essa série de coisas aí que impactam quando a gente vai fazer pesquisa com a intelectualidade negra, por exemplo, né? E um mercado editorial que não favorece, que não convida, que não recebe essa escrita por aqueles critérios que eu falei, que as pessoas têm como ofensivos e que para a gente é um modo preto epistemológico de fazer pesquisa, né? De escrever algo que realmente possa ter qualquer impacto que a gente ache necessário para nós e para as pessoas, e para os lugares, para a sociedade onde a gente vive, para, digamos assim, o que a gente chama de mainstream, né? Para o, aquilo que a universidade, a academia considera como sendo relevante, essas coisas são pejorativas, são ruins. Uma escrita que, primeiro, que traga temas que a gente acha relevante, né, não só raciais, mas vários outros, que tenha uma função política, que tenha pelo menos a intencionalidade de agência, e por isso são recusados pelas revistas acadêmicas, né, e geralmente os convites para publicação em livros são de grupos que estão na mesma vibe, né, que falam, que têm a mesma perfil político e etc. Né? Sem isso, dificilmente a gente tem aí uma produção relevante. Não porque as pessoas não estejam produzindo, né? Embora mesmo sob essas condições adversas, né? Elas continuam produzindo. Isso para mim é pura mandinga, assim. Como é que se explica isso nessa performance? Mas também, né? Porque onde vou desaguar essa produção? Para onde vai essa produção? Quem quer? Quem se interessa por essa produção? Então, essas coisas impactaram, né? A minha pesquisa, porque inclusive algumas dessas questões, dessas condições, eu as vivo, né? Então, às vezes, você também se vê impedida de fazer, de produzir na medida que você gostaria, né? E é isso, eu sou uma mãe de criança pequena, mãe solo e etc. Isso tudo entra, né, como coisas fundamentais aí para a gente entender o que é essa produção dessa intelectualidade negra, feminina, e mesmo assim, como essa produção se faz assim tão fundamental para tanta gente, né? As intelectuais que eu escolhi nesse trabalho, os conceitos que elas trazem, elas acabam explodindo, né? O campo dos estudos da linguagem, por exemplo, né? Você vê as pessoas falando
de escrevivência que a Conceição Evaristo traz no direito, à economia, à sociologia, por exemplo, né? Você vê as pessoas falando de reexistência nos mais variados aí eventos de diferentes áreas, por exemplo. Você vê as pessoas questionando uma língua que oprime dos mais variados lugares, né? Por exemplo, a gente, como convive com muitos cursos, né, diferentes, né? Principalmente a gente que vai dessas disciplinas aí para variados cursos, você vê desde nossos estudantes, nossos e nossas estudantes do turismo, até do serviço social, até do próprio curso de letras, reclamando de uma visão de língua que não os acolhe, né, que não as acolhe. Uma visão de língua que é extremamente academicista e elitista e que não consegue entender que as nossas salas de aula mudaram, por exemplo. Que a gente agora tem muito mais pessoas da região, que a gente tem muito mais pessoas negras, embora não na quantidade que a gente gostaria e deveria ter em todos os cursos. Então, a, as dificuldades têm a ver com as dificuldades que qualquer intelectual negro ou negra tem para fazer pesquisa. Acesso, condições financeiras, né, inclusive para comprar livros e etc., o acesso a esse material e as condições de produção, que são sempre muito adversas quando a gente está pensando aí essa produção que é feita por pessoas negras, por pessoas indígenas, por pessoas trans, né? Que para mim é uma das produções que tem sido muito instigante e interessante, mas que passa por adversidades muito próximas às que nós passamos também. Professora, no texto você fala sobre várias manifestações linguísticas das mulheres negras nas periferias, seguindo no hip hop, nos slams. Então, diante disso, como as universidades podem celebrar ainda mais essas linguagens? Bom, primeiramente reconhecendo, né, que elas existem, né? E reconhecendo essa heterogeneidade, né? Essa coisa que é intrínseca à linguagem, que é a diversidade, né? Então, a gente, não só a universidade, né, mas desde sempre, desde que a gente coloca o pé na educação escolarizada, é, isso é tolhido, né, de todas nós, de todos nós, né, essa possibilidade de a gente ser apresentado, óbvio, né, a, a uma possibilidade de língua, por exemplo, que sim, que tem a ver com normas, com regras, com usos, né, adequações de usos linguísticos para diferentes contextos, sem que se anule a nossa língua, né? Então, esse é um desafio que é da universidade, mas que ele começa já na educação básica, né? Porque já na educação básica, você escuta o tempo todo que sua língua não serve, que ela não presta, que ela é inadequada, que ela não basta, que ela é falha, né? Aí a Anzaldúa, que, se eu não me engano, também está aí, nesse artigo, né? Ela tem um livro chamado Borderlands, que é Fronteiras, e ela tem um texto especificamente que ela diz como domar uma língua selvagem. Se pergunta, na verdade, né? Que ela vai falar da experiência dela como estudante dentro das escolas, né? E ela como sendo uma pessoa que está, assim como nós, assim, em transe, né? Ela identitário, vamos dizer assim, porque ela nem era norte-americana, também não era uma mexicana, do jeito que as pessoas querem, dos estereótipos, é chamada de ticana, escreve em inglês, espanhol, quer dizer, né? Ou seja, foge das caixinhas, né? E tem essa preocupação de uma escrita que seja política e que chegue na maioria das pessoas, né? Não é à toa que ela faz parte desse conjunto aí de intelectuais que para mim são fundamentais, né? E aí ela vai descrevendo essa experiência na escola dela, pensando assim que o tempo todo, né,
a língua dela é colocada como selvagem, né, como algo que não presta, que é inadequado. E essa concepção de língua ela está presente, né, no cotidiano assim majoritário, esmagador de qualquer criança periférica negra, né, em qualquer escola, né, mesmo nas nossas escolas, né, nas escolas que nós estudamos, que eram escolas dentro das nossas periferias, muitas vezes, mesmo assim, a gente está sempre como no lugar da inadequação linguística, do erro, da falha. Então, quando você chega na universidade, isso só acompanha, digamos assim, o que você viveu a vida toda, né? Eu, por exemplo, né, com todos os títulos que você nomeou aí no início, me apresentando, e outros que muitas vezes não estão lá no meu Lattes, né? É, é, eu mesmo com essa quantidade de títulos todas, é muito interessante. As primeiras aulas, né, quando eu vou dar para turmas iniciantes, o choque, o impacto que eles têm com essa professora negra, grandona, pernambucana, né, que aí também é mais outro lugar de estigma, e que vai apresentar, não vai, obviamente, ministrar aula, nem eu, nem ninguém, mas espera-se que, né, não vai ministrar uma aula, como a gente diz assim, em estado de gramática normativa, porque ninguém faz isso. Mas, digamos assim, que a performance linguística de professores e professoras brancas e de nós, professores e professoras negros, ela é obviamente diferente, né? Não só pelas questões raciais, mas por outra série de questões econômicas também. Mas o que as pessoas não percebem é que é por pura escolha política, né? Porque para mim o fundamental é que ao final de uma aula, de um semestre, as pessoas saiam mudadas, as pessoas tenham a possibilidade do aprendizado, de um aprendizado acadêmico, que elas se sintam pertencentes a eles também. Mesmo que a gente esteja estudando lá uma concepção linguística, por exemplo, do século XIX, de uma pessoa. Eu não dou aula, as minhas aulas não têm nada a ver com as coisas que eu pesquiso, que nunca me deixam dar aula sobre isso. Eu dou aula sobre teorias do nosso campo de forma geral, né? Nunca tive a oportunidade de poder dar aula sobre as coisas que eu pesquiso. É, mesmo assim, de que forma a gente fissura isso para que as pessoas percebam que, embora você esteja falando do mesmo autor X e Y, mas o jeito como se fala, a forma como se entrega esse conhecimento, a preocupação que isso não seja uma coisa estéril da sua vida, assim, que não tenha nada a ver com você, isso denuncia essas linguagens que você comentou aí e que estão muito presentes nesse jeito de falar, de escrever, de viver das populações negras, né? Mesmo quando a gente quer fugir muito disso, e eu não discrimino nem acho terrível a intelectualidade periférica, ou negra, ou indígena que chega à universidade e que acaba incorporando, digamos assim, esse ethos, né, dessa coisa academicista, assim, né, de puro obséquio e tal. Não discrimino ninguém por isso, porque eu sei o que a gente paga por ser quem é. Mas não há dúvidas que há uma performance linguística que é diferente, porque há uma performance política que é diferente, porque há uma performance acadêmica que é diferente, de novo, né? Não porque a gente não saiba os clássicos, as coisas que tem que ler, escrever, etc., mas que a gente acaba tendo que, a depender do que você pesquisa ou do que você se interessa, você acaba indo para as lacunas que esse conhecimento que eu tive, né, minha formação foi toda essa, né, essa formação que vem do norte do mundo, essa formação que a gente chama de brancocêntrica e colonial, essa é a formação que eu e todas as pessoas têm, né? Então, qualquer fissura, qualquer outra possibilidade sempre foi nessa coisa de tentar entender, tá, então como é que eu,
com a minha linguagem, com a minha corporidade, com o meu jeito de ser, como é que minha família entra junto comigo, então, na universidade, para que isso, de alguma forma, é, seja menos horrível mesmo para mim. Para que a universidade não seja só o lugar da dor, né? Da universidade ou de qualquer uma empresa multinacional que uma dessas pessoas faça parte, por exemplo, num cargo de autoridade, né? Que a grande questão é essa, né? As pessoas negras periféricas que limpam as universidades, é, como elas são tratadas como invisíveis pela maioria esmagadora das pessoas, então elas não ameaçam, enfim, né? Elas não são coagidas, né? De formas aviltantes, né? Além do fato óbvio, né? De ser tratadas como invisíveis, né? Que já é o máximo do que a gente pode desumanizar uma pessoa. Mas quando você está no papel de professor ou de uma diretora de instituto, de uma pró-reitora, não sei se já tivemos pró-reitoras negras na UFOP, mas em outros lugares sim. É, aí, aí sim, né? É, tudo vira alvo contra você, inclusive sua performance linguística, né? Inclusive se você fala oxente ou fala uai, inclusive se você fala cara ou fala o autor, a autora, inclusive se você traz suas marcas identitárias de uma vida toda é, para uma sala de aula. Né? Aí a grande pergunta é, mas como poderia ser diferente? Né? A gente tem que se despir de quem é para poder ser o que as pessoas esperam que a gente seja. Não dá para fazer isso. Talvez algumas pessoas consigam, mas à custa de muita violência de si mesmas, né? E quem resolve não se violentar, como diz um outro grande intelectual que eu gosto muito, Cornel West, sofre as coerções das mais variadas, né? Então, o primeiro passo para a universidade se abrir para essas linguagens, como você perguntou, é reconhecer que elas existem, reconhecer que nós performamos linguagem de formas muito diferentes, que nossas diferentes configurações identitárias interferem fundamentalmente nisso que a gente entende por linguagem. Então, digamos assim, seria o básico do básico, mas que ainda é alvo de bastante achincalhamento, é alvo de exclusão, de discriminação. É alvo de você escutar de uma professora branca assim, mas eu sou professora. Aí você pensa, mas eu também não sou. Então, são coisas, né, que a gente vive por a gente entender que a linguagem precisa, como você perguntou em alguns momentos, dizer sobre nossas identitárias. Então, sim, né, eu estou falando trazendo para a universidade, porque a gente está na universidade, né, e eu tenho dito, assim, nos últimos anos, que se a gente quer mudar algumas coisas, a gente precisa mudar os lugares de poder primeiro, os lugares normativos. A universidade é um grande lugar de poder normativo, né? Então, e ela não aceita as vozes que vêm de fora. Então, a universidade, quando vê uma menina ou um menino performando daquele jeito assim maravilhoso, eu não tenho aquela habilidade, aquela sofisticação que eles têm aos 20 anos, aos 18 anos, por exemplo. No slam, numa batalha, por exemplo, de rap, a universidade bate palma, acha bonito, acha pitoresco, acha exótico. É a forma que a universidade tem de incorporar esses conhecimentos, né? É diferente quando você vê a linguagem do slam, a linguagem da periferia, como sendo sua chefe do departamento X. Aí as coisas ficam mais complicadas. Então, veja, mas já estava ali. A grande questão é quando esses jovens, né, os que quiserem, os que acharem que é importante para eles, entram na universidade, que é o que vem acontecendo, né, nos últimos anos devido, né, as mudanças políticas que a gente teve aí um tempo atrás, que não tem mais, né, o que é que esses jovens e essas jovens têm que fazer? Se despir de si mesmos para poder fazer parte da universidade?
E o que isso tem causado de saúde, de problema de saúde mental para muitos dos nossos estudantes, nossas estudantes? O que tem causado de estudantes que saem da universidade, que desistem, né? Por conta disso, porque eles têm que performar uma coisa que eles não são. Então, primeira coisa que a universidade precisa reconhecer que nós somos diferentes, que isso é um ganho, isso é uma conquista, isso é uma vitória, isso é o que nos faz ser belos e belas, assim, enquanto sujeitos. E que isso, claro, se manifesta na linguagem. Professora, quando é que o corpo consegue se fazer linguagem e assim bater de frente com o racismo e com o mercado capitalista? Bom, a primeira coisa a pensar é que corpo é linguagem, né? E acho que eu até já comentei sobre isso, que não tem como dissociar a linguagem de corpo, né? Então, e a linguagem tem um corpo também. Quando a gente lê um artigo, por exemplo, a gente consegue perceber quem está por trás daquela escrita, né? Porque a própria linguagem ela tem um corpo. Além disso, ou conjuntamente com isso, tem esse corpo, que a gente, esse corpo físico, né? Que para nós assim precisa ser entendido não só como físico, mas também espiritual que impacta também, que é linguagem, né? Não só impacta, mas que é linguagem. Então, quando pensar na universidade novamente, né? Quando a universidade recebe esse conjunto de pessoas que entraram, né, nos últimos anos por conta do SISU, quando a universidade, por exemplo, né, é, ela tem metade das suas salas iniciais de pessoas da região de Ouro Preto, Mariana, João Molevade, ou das cidades próximas, né, coisa que não tinha quando eu entrei na UFOP, por exemplo, mas que agora tem, ainda bem. E essa região daí, né, essa região, né, que a gente chama de Confidentes, é uma região majoritariamente negra, então isso impacta de várias formas a universidade, né, porque aí você tem mais pessoas, não só da região, que aí vai trazer as cores, os sabores, os hábitos, os costumes, as sofias da região, isso enriquece e quebra paradigmas dentro da universidade, mas a gente tem esses sujeitos literalmente passeando, andando, interrogando, levantando a mão e perguntando, né? Mas isso daí que você está falando, tem algum intelectual negro ou negra que discuta? É, a gente vê estudantes que têm uma corporeidade, por exemplo, que acaba transicionando de várias formas de possibilidades identitárias, né? Então, só a presença, né, dessas pessoas dentro de um campus, por exemplo, ela já produz fissuras, rasuras fundamentais dentro da universidade, né? Então, primeiramente, sim, é preciso que essas pessoas estejam lá dentro para produzir as mudanças que se precisa, por exemplo. Então, quando um professor, um colega, como eu falei, né, vem te pedir uma, uma indicação de leitura porque ele percebe que a sala dele mudou, esse é o impacto que a corporeidade traz para a gente pensar a linguagem da universidade, a linguagem da academia, por exemplo, né? Para a gente pensar essa configuração identitária que as universidades são, em sua maioria esmagadora, né? Então, nesse sentido, né, nesses vários sentidos, corpo é linguagem, linguagem é corpo, né? Então, não é que se torna, nem se transforma em linguagem, né? Não é que esse corpo se transforma em linguagem, né? Não tem como a gente discutir linguagem sem corpo por conta disso. E nesse sentido dos impactos contra o racismo e o capitalismo, porque trazendo esse exemplo de novo, né? Quando a gente vê esses sujeitos que estavam lá nas batalhas de rap, por exemplo, lá das periferias, que muita gente só vai pitorescamente assistir, e depois você vê esses mesmos sujeitos dentro da universidade, isso produz mudanças que são irrevogáveis, né? Que não tem mais volta, por mais que a gente não tenha mais o contexto político que propiciou isso, né? Mas muda desde o professor que vai atrás de atrás de outra referência, óbvio, os que se importam, até
o tipo de festas que são feitas dentro da universidade, até o conjunto de conhecimentos que são trazidos para as nossas disciplinas em sala de aula, por exemplo, até os trabalhos finais que nos são entregues são muito diferentes das primeiras turmas que eu dei aula na UFOP, até discussões que muitas vezes você não traz, mas que são levantadas em suas aulas, em suas pesquisas. A produção de pesquisa muda, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, que existe hoje não só na UFOP, como em outras universidades, um PIBIC que é de AF, de ação afirmativa. Né? Qual a necessidade de um PIBIC, né, de uma iniciação científica que é de ação afirmativa, se ela não tivesse entendido que tem sujeitos que entram na universidade por meio de ações afirmativas e que as temáticas, as preocupações, os interesses mudam a partir da entrada desses sujeitos. Então, isso impacta completamente a lógica racista e capitalista da universidade, porque a maioria desses sujeitos vem de lugares periféricos de nossas comunidades, de nossa sociedade. Né? Então, é um tapa na cara do racismo e do capitalismo, embora tenha um custo alto para quem entra sempre, ainda tem muita doença mental, muito sofrimento para esse pessoal que entra, ainda falta políticas necessárias para que eles possam e elas se sentir pertencentes a esse ambiente universitário. Mas as mudanças estão aí, elas existem, não dá para negar. Professora Cassandra, além de tudo que já foi comentado durante a entrevista, qual outra conclusão você chegou com esse estudo? Bom, primeiro que da necessidade de a gente produzir pesquisa que, como diz o Boaventura Souza Santos, que está lá nesse lugar norte do mundo, que diga sobre nós, assim, né? Ele diz que, principalmente a partir dos anos de 1980, as pesquisas, a ciência, ele fala de uma ciência emergente, né? E uma das características dessa ciência é justamente ela ser autobiográfica, não no sentido de que a gente vai fazer pesquisa sobre a gente, mas que vai ficando cada vez mais difícil a gente pensar uma concepção de pesquisa de universidade que seja essa que todo mundo diz que quer, mas que muitas vezes não pratica, ou é difícil praticar, que diga sobre os sujeitos que são impactados por aquilo que a gente pesquisa. Né? Então, a universidade muitas vezes é acusada, e com razão, de não dialogar com a sociedade, de não incluir, principalmente a parte da sociedade que é excluída de diversas formas aí por diversos agentes, né? E a universidade acaba sendo um desses agentes que também produz essa exclusão. Então, é muito interessante a gente perceber essas modificações, essas mudanças que não são de uma hora para outra, que são graduais, mas que são constantes. Da gente perceber essa intelectualidade que também faz parte desses números de exclusão, elas adentrando, né, já nas últimas décadas aí, adentrando esse mundo universitário, mas não só para estar nele, mas para também propiciar que outras pessoas entrem, mas para propiciar uma possibilidade de fazer acadêmico que diga sobre elas mesmas e essas outras pessoas, para propiciar mudanças de cenários políticos e nacionais, para praticar uma possibilidade de ciência que produza, né, possibilidades, inclusive de felicidade, né? Então, eu costumo dizer, junto com outras colegas, que essa produção, essa que eu venho pesquisando, ela é uma produção que, por exemplo, tem como uma das coisas fundamentais que se tenha alegria naquilo que a gente faça dentro do mundo acadêmico, né? Que se tenha prazer, que se tenha tesão, e isso só se consegue para esse grupo quando eles percebem que estão fazendo pesquisa sobre algo que seja importante, fundamental para eles e para as pessoas que importam, né? Então, para eles também. Ou seja, para esse conjunto de gente que está aí, que são a maioria da população brasileira,
e que não está nesses espaços, não porque não quer, ou porque não pode, ou porque não tem a possibilidade intelectual ou cognitiva, mas porque é alijada disso, né? E quando as pessoas entram, né, é, dentro desses espaços, né, então qual é a nossa função social? Qual é a função social que a universidade adquire a partir desse momento? Então são pesquisas sempre são socialmente preocupadas, né, com mudanças. Acho que essa é uma das características principais dessa desse fazer acadêmico, dessa intelectualidade, não só da intelectualidade feminina negra, mas da intelectualidade negra de forma geral. Eu poderia dizer o mesmo sobre muito da produção indígena, por exemplo, que a gente vem também conhecendo e cada vez mais entrando em contato, né? De estar nesses espaços não só para estar, né? Não só para dizer que chegou, né? Mas que realmente isso traga aí uma possibilidade de mudança desse cenário, não só para agora, nem que a gente vá usufruir disso, mas que outras gerações vão usufruir da possibilidade, por exemplo, de fazer pesquisa sobre aquilo que lhes move, né? Eu sempre me emociona quando eu escuto pesquisadoras e pesquisadores jovens ainda, né? A gente acha que algumas coisas mudaram, mas muito pouco, que dizem que fizeram suas iniciações científicas, seus mestrados, doutorados sobre coisas, não é que eles desgostaram, mas não era sobre os temas que eles gostariam de pesquisar, ou porque não teve abertura, ou porque não teve pessoa que orientasse, ou porque foram impedidos, de fato, né? Muitos deles nem entram nos sistemas de pós-graduação, por exemplo. Então, quando a gente entra em contato com essa produção, que está presente no artigo, né, e quando a gente também vê como vai se usando esse conhecimento ancestral para se fazer presente nesse espaço, para mim é uma performance que diz respeito a uma outra forma de estar, de pensar, de existir, de viver em sociedade, que é extremamente conectado com as nossas africanidades, com a nossa ancestralidade, com a sobrevivência que a gente engendrou nesse tempo todo, né? A gente tinha no século não, nos anos de 1960, 70, mesmo nos anos 30, toda uma academia que dizia que até o final do século passado, muito antes até, nem existiria pessoas negras no Brasil, por exemplo, né? Então, as pessoas escreveram isso, publicaram isso, né? E nós estamos aqui. Então, quando eu vejo essa produção, que é uma parte muito pequena de tudo que a população negra tem contribuído para esse país, eu acho que também é um lugar de esperança, de possibilidade, de abertura e de construção disso que as pessoas toda hora dizem que querem, que é uma universidade, um conhecimento, uma escola democrática, socialmente preocupada e que inclua todo mundo, né? Isso só vai ser possível se a gente reconhecer esses diferentes sujeitos como sendo fundamentais para a produção disso que a gente chama de conhecimento. Acho que talvez essa seja o principal aprendizado, né? Não só desse artigo, como de outros aí, de outras pesquisas, de outras pessoas com as quais eu tenho tido aí a sorte de entrar em contato. Certo, professora. E como os ouvintes podem encontrar o livro Cultura Política nas Periferias, Estratégias de Resistência para leitura? Do nosso querido amigo Google. É uma produção que está disponível, é uma produção que teve esse objetivo específico de ser feito em e-book, em PDF, justamente para que possa chegar, na maior parte, para todo mundo que se interessa. É um livro que foi organizado pela Ana Lu Silva Souza, né, que é da UFBA, mas também é de uma série de outros lugares. É um livro que vem no bojo de uma pergunta, né, o que as periferias né, o que sujeitos dessas periferias têm produzido de conhecimento. Então você tem lá pessoas de diferentes momentos da vida acadêmica, tem pessoas que nem estão na vida acadêmica e que estão lá como autores e autoras
nesse livro, né? Então, é um livro que tem temas aí extremamente relevantes, importantes e variados, mas que vão tentando responder, né? O que essa periferia tem produzido, né? Apesar de todo esse bojo aí de racismo, de sexismo, de transfobia, de desigualdade econômica, aqui estão submetidos, né? Quais são os protagonismos que a gente consegue enxergar? E aí é uma pesquisa, é um livro, né? Que está lá dentro de um projeto chamado Conexão Periferias, né? Da Fundação Perseu Abramo, e que está disponível de forma pública para quem quiser acessar, tá bom? É só colocar lá o título que acha rapidinho. Professora Cassandra da Silva Muniz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer foi meu e espero que, né, obviamente vocês vão fazer aí as edições necessárias, mas espero que haja, né, mais possibilidades, né, de pesquisadoras e pesquisadores que de alguma forma ali deslocam, né, o que é assim padrão dentro da universidade possa se fazer presente dentro aí desse projeto, desse programa tão interessante. E o rádio, né? O rádio para mim é ainda e acho que vai ser sempre uma das formas assim, mais importantes de comunicação assim da nossa população. Em todo lugar que a gente está, o rádio nos alcança desde sempre. Então, vida longa à Rádio FOP e a esse trabalho que não é de hoje, né? Preocupado em trazer temáticas e sujeitos que possam aí falar de todos nós para todas as pessoas. Muitíssimo obrigada aí pelo convite. Então ficamos por aqui com mais um episódio do Rádio Ciência, com a apresentação e produção de Samuel Reis, edição e sonoplastia de Alexandre Coelho, a direção geral é de Elis Cristina e Magu Tavares. Para você que esteve com a gente até aqui, faço convite para que continue acompanhando as novas produções da Rádio FOP Educativa por meio do site radio.fop.br e das nossas redes sociais. Nosso Instagram é @radiofop e no Facebook Rádio FOP. Nos principais tocadores de podcast é só procurar por o Fopcast. Até a nossa próxima edição.